Paz de Deus para todos. Irmão, diante da necessidade de tanta religião nos últimos dias, nós precisamos voltar o que a igreja do primeiro século ensinava, o que os apóstolos ensinaram, principalmente no que diz respeito ao batismo do primeiro século. Em execução, os batismos que foram realizados, que nós temos escrituradamente, não existe nenhuma fórmula de batismo sendo realizado de acordo com o que está em 28 de Mateus, versículo 19. A igreja do primeiro século, apostólica, que seja a doutrina dos apóstolos a respeito de batismo, os locais que tem escrito na igreja do primeiro século são os seguintes. Em 2 de Atos, versículo 37, ele diz: e ouvindo eles isso, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, doutrina dos apóstolos para batismo na igreja primitiva do primeiro século é em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ainda no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 14, diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja, o batismo na primeira igreja primitiva era em nome do Senhor Jesus, ou tem os relatos em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor, estava lá, que era para ser batizado, porque o Senhor deles era Jesus Cristo. O Senhor Jesus é Jesus Cristo. É a mesma pessoa, não é nos nomes, não. É no nome de Jesus Cristo. E o batismo que muitos dizem que não é para perdão de pecado, a palavra está dizendo que é para perdão de pecado, assim a narrativa do apóstolo Pedro, e junto com os demais apóstolos, era para perdão de pecado, arrepender-se e perdoava os seus pecados, e a partir dali nascia uma nova
criatura arrependida para viver em novidade de vida. Continuando em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48, está escrito: em outra ocasião, em qual mandaram se batizar o apóstolo Pedro. E respondendo, então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado este, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse com eles por alguns dias. Então, o Senhor de Pedro, que ele estava mandando aqui, mandou ele se batizar, é o mesmo Senhor que Pedro mandou lá no capítulo 2, verso 37, e o batismo: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É o mesmo Senhor de Pedro. Continua sendo o mesmo Senhor dele. Em 19 de Atos, a palavra diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é a mesma pessoa. Então, veja bem, os batismos que tem na igreja do primeiro século narrado é em nome de Jesus Cristo, não é nem outro nome, nem nos nomes. Isso na igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do 10 ao 16, diz assim a palavra de Deus: então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor da luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, porque te detém, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Veja que o nome do Senhor de Paulo agora ia passar a ser Jesus Cristo. Então era para ele se levantar e ser batizado no nome dele, para lavar os pecados, ou seja, para perdão dos pecados outra vez.
para lavar os pecados dele. Tá entendendo? Então, veja bem, todas as passagens de Atos dos Apóstolos não tem uma só vez que diga tá batizando alguém com as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso em Atos dos Apóstolos. Isso é o que está na doutrina verdadeira apostólica. Em 1 de aos Coríntios, na carta 1 de aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra diz assim: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Ceifa, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, que Paulo está dizendo com isso? Que aqueles irmãos que estavam se dividindo, eles tinham sido batizados no nome daquele que foi crucificado por ele. Isso é, em nome de Jesus Cristo, que eles tinham sido batizados. Não era em nome de Paulo, de Apolo. Está entendendo? Então, veja bem, essas são as passagens escrituradas que fala de batismo. E ele disse que era para nós dizermos tudo uma mesma coisa, está unido tudo no mesmo sentido, no mesmo parecer. Não é um pregar uma coisa, outro outra e outro outra, não. Isso é a igreja do primeiro século, que nós precisamos estar de acordo com ela, porque ela é a verdadeira. Tem nada a ver quase 30 mil religiões se dizendo que é cristão hoje e não se volta para a palavra, para a igreja primitiva. Nada a ver com Cristo. Então, tá aí, que é para quem vê, quem ouvir essas partes, procurar a compreensão, examinar e pôr ela em prática. Agora você tem escolha, você faz o que você quiser da sua vida, mas essa é a verdade das Escrituras. Aqui em Atos, capítulo 26, do versículo 15 ao 18, o próprio Cristo apareceu a Paulo para pôr ele para o ministro. E disse, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Cristo apareceu a Paulo para pôr ele por ministro. Isso já fazia algum tempo que os apóstolos estavam batizando. E o que aconteceu aqui? Cristo não repreendeu e nem disse a Paulo, Paulo, vai lá que Pedro e os demais apóstolos estão batizando errado. Cristo apareceu a ele e o próprio Paulo, quando começou a batizar também, batizou em nome do Senhor Jesus, e como foi lido agora atrás em 1 de aos Coríntios, ele disse que aqueles homens tinham sido batizados no nome daquele que foi crucificado por eles.
Está entendendo? Cristo não repreendeu dessa forma. Veja bem, Paulo, ele disse, das coisas que eu ainda hei de aparecer a ti para te ordenar. E das coisas, depois Cristo apareceu a Paulo, para ele, disse a ele, Paulo foi o único que falou do arrebatamento da igreja, como ia acontecer claramente, porque ele foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, a qual o homem não era lícito falar. E Cristo não disse a ele, vá lá e repreenda eles, que eles estão batizando o povo da forma errada. Está entendendo? Então, veja bem, a doutrina dos apóstolos continuou intacta. Mais na frente, Deus levou João em espírito, em Apocalipse, e mandou ele escrever os acontecimentos futuros, que está por vir, e as coisas que são, que era da época, e as que brevemente deveria acontecer, as coisas futuras. E mandou repreensão para as igrejas da época que estava na Ásia. E a repreensão, se eles batizaram errado, conforme está em Atos dos Apóstolos, não veio repreensão nesse sentido, veio em outro sentido, a repreensão nas cartas. Se eles tivessem batizado errado já para trás, com certeza Cristo tinha repreendido eles nessa parte e tinha mandado a repreensão pela carta para eles se consertar e fazer o batismo correto. Ou seja, no capítulo 2, no versículo 5, ele repreende e diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal. E se não te arrepender, tens porém isto, que aborreste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, aqui veio a repreensão, é só ler o resto do texto, para ver por que estava vindo a repreensão. E não veio repreensão nesse sentido. No versículo 14, ele diz, mais umas poucas de coisa tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios, da idolatria e se prostituísse. Veja que no tocante do que a igreja estava precisando de repreensão, ela foi repreendida no que ela estava errada. Aí no versículo 16 ele diz, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, tem a repreensão das coisas que está errada, que estava errada na igreja e não foi repreendida acerca de batismo. No versículo 20 ele diz, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação. E se não se arrepender das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, os corações
e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Veja que tem a irrepreensão para a igreja da época, e elas faziam o quê? Elas pregavam, os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo, e não foi repreendido por isso. E hoje, as igrejas, muitas de hoje batizam de outra maneira, e diz que ali não era a forma. E da outra forma que eles dizem, não encontram um só batismo sendo realizado dentro das escrituras. Um só sequer não existe. Aí, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, também diz aqui, aqui no capítulo 3, versículo 2, diz: ser vigilante e confirma os restantes que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não, vigiareis e virei sobre ti, como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, onde merecia repreensão nessa igreja, nas igrejas que era do primeiro século, a repreensão veio. Deus mandou João vir e repreender, onde merecia repreensão. No versículo 19 do capítulo 3, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, a repreensão do que estava fazendo de errado na igreja veio, e não veio repreensão sobre batismo. Então, meus amados irmãos, o batismo da igreja primitiva é o batismo verdadeiro. Permaneça na doutrina dos apóstolos. Não é doutrina de depois do segundo século, do terceiro século, depois de 1500, não. O modelo é a igreja primitiva. Esse é o modelo para a igreja, na parte tocante a batismo. E em outras partes tem muitas outras coisas diferentes da doutrina dos apóstolos que nós vamos começar a colocar nos vídeos no canal, daqui mais para frente. Deus abençoe a todos que forem ouvir esse vídeo, e que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo habite com todos vós por todo sempre. Amém.